pontos, né, fundamentais de um militar. Então, pessoal que está recebendo a gravação, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está aqui no ao vivo, mais bem-vindo ainda, que vocês estão no ao vivo. A Thaís aqui está com a dificuldade de entrar. Deixa eu ver aqui. Hoje nós vamos trabalhar 3 legislações: Estatuto do Desarmamento, a nova Lei de Abuso de Autoridade e a nova Lei de Tortura, né? Tortura e abuso, a gente vai conseguir passar a tortura, pelo menos a gente consegue passar ela inteira, bacana. Abuso de autoridade, a gente passa justamente Google Meet, coloca a Thaís aqui para o Google Meet. Abuso de autoridade, a gente estuda os 8 primeiros artigos, que é a parte administrativa da lei, que é a parte assim, que mais cai em concurso, né? A gente vai ter o estudo dos crimes dentro da mentoria, né? O estudo dos crimes, crime a crime, bonitinho, da nova lei de abuso de autoridade. Mas a primeira aqui é o Estatuto do Desarmamento. E, convenhamos, é a legislação que eu mais gosto. Ela também foi a primeira lei que eu estudei. E eu indico vocês, pessoal, vocês que estão iniciando os estudos, que vocês comecem pelo Estatuto do Desarmamento. Porque ele não é uma legislação tão fácil, também não é tão difícil, não é uma legislação pequena, mas, entretanto, todavia, Thaís, seja bem-vinda, minha querida. Mas, entretanto, todavia, é uma legislação que vai te dar uma maldade de prova imensa. Então, Estatuto do Desarmamento, né? Estatuto do Desarmamento, tortura, deve ser as primeiras leis que você deve estudar. Mais uma recomendação minha é que antes de você iniciar o estudo das legislações extravagantes, você tenha passado ali um pequeno estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Bacana? Que você tenha ali uma noção do artigo 5º, uma noção de princípios constitucionais do direito penal, que vai ser a nossa segunda aula dentro da mentoria. Bacana que você tenha um pouco dessa base de lei e de Constituição, de qual que é o nexo que tem entre as duas. Beleza? Vamos iniciar aqui o estatuto. Esse material de estatuto de desarmamento, ele é meu. Eu fiz ele, eu sentei a bunda na cadeira 8 horas da manhã de um dia e eu parei só no outro dia, 8 horas da manhã. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, tá? Eu estou vendo, eu estou analisando aqui todo o chat. Vocês podem mandar dúvidas, pode mandar o que quiser. Pode me xingar se quiser, falar, Mar, vai se fuder para lá. Pode mandar, tá tranquilo, eu já estou acostumado com isso. E outra coisa, quem puder postar um stories com hashtag caverna, olha o Rian lá, olha lá, não vou falar nada, olha lá. Quem quiser, por favor, postar um stories hashtag caverna, Titio Mar agradece muito, a Academia do Papiro agradece muito, porque isso contribui demais para o nosso trabalho, beleza? Então vamos iniciar aqui o Estatuto do Desarmamento. Esse material foi produzido por mim. Dentro da Mentoria Alferes, vocês vão receber o material produzido pelo Padilha. Tá, Mar, quem que é esse bosta desse Padilha? Mar, quem que é Padilha? Então o PDF, você está dando aula de um PDF que não é seu, Mar? Sim. Dentro da mentoria, quem vai produzir o PDF é o Marcel Padilha. Marcel Padilha foi um dos primeiros professores meus de legislação extravagante. Se vocês acham o meu PDF bom, é porque vocês não viram do Padilha. Eu aprendi com o Padilha. Então, o PDF do Padilha é, no mínimo, 2 vezes melhor que o meu. Então, vocês vão amar. Inclusive, eu estudo pelo PDF do Padilha. Então, você Aí eu tive que fazer a escolha. Se eu coloco o meu PDF ou o PDF do Padilha na Mentorial Férias. O que eu fiz? Eu coloquei do Padilha, porque eu sei que ele vai ser melhor do que o meu, ele vai ser mais produtivo do que o meu para vocês. Bacana? Então, vamos fazer aqui Estatuto de Desarmamento. Hoje vocês vão receber aí uma carga de conhecimento imensa sobre o Estatuto de Desarmamento, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é a divisão da lei. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente não vai entrar já de cara nos artigos. A primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer a estrutura da legislação. E aí você vai colocar aí no seu caderno a estrutura da legislação. Vou deixar aqui no chat digitado. Dentro da mentoria, a gente vai ter um quadrinho que eu vou estar rabiscando. Beleza? Só um minuto, deixa eu só resolver um negocinho aqui.
Voltei. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter noção é sobre a estrutura da legislação. E aí nós vamos dividir o Estatuto do Desarmamento em 3 partes. Essas 3 partes vai deixar o estudo de vocês mais coerente. Vou deixar aqui no chat essa estrutura escrita, mas quero que vocês copiem no caderno de vocês e estejam cientes. Então, a primeira parte ela vai do artigo 1º até o artigo 11. É uma parte administrativa e inicial. Dentro desses 11 artigos, vocês vão estudar sobre posse de arma de fogo, sobre porte de arma de fogo. Vocês vão estudar sobre o SINARME, que é o nosso sistema principal aqui dentro da legislação. Vocês vão estudar todos os órgãos que trabalham junto do SINARME, que também é uma questão recorrente de prova. Vocês vão estudar sobre o porte funcional, os vários tipos de porte que existem dentro do Estatuto do Armamento. Vocês vão estudar, por exemplo, o porte particular, que o paisano, né, o particular, ele tem direito e poucas pessoas sabem. Vocês vão estudar o porte para subsistência, vocês vão estudar N coisas que são fatores administrativos dentro da legislação. Do artigo 12 até o 21, vocês vão estudar a parte criminal do Estatuto do Desarmamento. O que é a parte criminal, Marra? Também chamada de parte especial. É a parte que nós vamos ter os crimes, tá? Nós vamos ter os crimes ali do artigo 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Dentro dos crimes, Marra, já de cara, me fala qual que eu tenho que ter mais foco? Você vai ter que ter foco no 13, tá? Que vai ser a omissão de cautela, e você vai ter que ter foco no 16. Ô Samuel, essa aula vai ficar salva. Pode ficar tranquilo. Então você tem que ter foco no 13 e no 16. 13 é a omissão de cautela e o 16 é a posse ou porte ilegal de uso restrito. Esses dois crimes, o 13 caiu na última prova da Polícia Militar e o 16 caiu agora na Polícia Penal. Uma coisa que eu sempre falei, que eu falo há 4 anos já. E aí, depois da parte criminal, a gente tem do 22 até o 37, uma parte administrativa final. E aí nós vamos entender alguns aspectos, por exemplo, das armas apreendidas. Marra, apreendi armas, a polícia apreendeu armas. Para onde que vão essas armas? Será que vai para o Exército, Polícia Federal, doa, destrói a arma? O que faz? O que essas armas serão feitas? Qual que é a destinação dessas armas? E aí, para deixar o seu estudo mais coerente, a gente divide essa legislação, né, o estatuto, em 3 partes, para deixar o estudo mais coerente. Bacana? Dentro aqui, então, do Estatuto dos Armamentos, você também tem que entender uma coisa. Nós temos o Estatuto, que é uma legislação central. Em volta do Estatuto, nós temos decretos. São chamados decretos, né, que regulamentam tudo aquilo que fala aqui no Estatuto. Por exemplo, as coisas que forem mais puxadas para o Exército, para o lado militar, a maioria é bem regulamentada por decreto. O decreto ele não cai na nossa prova. O decreto não cai. Então, quando vocês verem dentro da lei, tal, pelo regulamento dessa lei, tal, será regulamento específico. Isso é decreto. Então, por exemplo, se o Bolsonaro fizer algum decreto que altera alguma burocracia dentro do porte de arma, isso vai cair na nossa prova? Não vai. O que vai cair é as alterações que estão na lei federal, que estão dentro do estatuto. Bacana? Feita essa introdução, vocês entendem, né, essa divisão da lei, a gente agora vai entrar dentro da lei no seu artigo 1º. No artigo 1º, a gente tem, né, o que eu chamo de composição, né, que eu chamo, às vezes, de times, que é uma questão recorrente já de prova de concurso público, mas que é considerado fácil e os concurseiros e os estudantes, eles persistem em falhar nesse ponto. O que é isso? Você vai ter que entender que dentro do estatuto nós temos 2 times. Vou deixar aqui no chat. 2 times. Nós vamos ter um time, que vai ser o time principal que nós vamos estudar, que ele compreende o Sistema Nacional de Armas, o SINARME, compreende um órgão que vai nos dar apoio jurídico, que é o Ministério da Justiça, e compreende também um órgão que vai nos dar apoio operacional, que é a Polícia Federal. Esse é o primeiro time. É o time que vocês têm que decorar e entender o porquê. Temos o SINARME, um sistema. Mas um sistema
sem outros órgãos para auxiliar, ele não tem força nenhuma. Pensa num sistema de uma empresa. Se nós não tivermos os funcionários para executar as funções do sistema, ele não tem força, ele vai ficar lá parado. E o SINARM é a mesma coisa. Dentro do estatuto, o SINARM vai ter as suas competências específicas, o Ministério da Justiça vai ter suas competências específicas e a Polícia Federal também. Mas por que você está fazendo isso? Porque nós vamos ter o segundo time, que vai ser um time menos importante dentro aqui do estudo, que vai ser um sistema também, só que é o Sigma, e aí você vai colocar no seu caderno, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Vai puxar mais pro lado militar. Também vai ter o Ministério, Mar? Vai ter, só que é outro ministério, é o Ministério da Defesa. Mas a Polícia Federal está com ele? Não. Aí nós temos o Comando do Exército. Marra, Comando do Exército é a mesma coisa que Exército? Não. São dois órgãos totalmente diferentes. Então você tem essa composição desses dois times que as provas costumam colocar o quê? Costumam colocar que o Ministério da Justiça atua com o Comando do Exército, que o SINARM atua com o Sigma. Tá tudo errado. É uma questão considerada até fácil, mas você tem que estar bem habituado aí com esses times. Marra, no segundo time, nós temos o Sigma, Ministério da Defesa e Comando do Exército. Qual que eu devo focar nos meus estudos? O Comando do Exército. O Comando do Exército, por exemplo, ele vai ter a competência, né, do CAC, né? O colecionador, atirador, deixa eu colocar aqui para vocês. Colecionador, atirador e caçador. Só que vale observar um tópico que esse caçador aqui, a gente está falando de hobby, tá? Caçador por hobby, caçador por diversão. Porque o caçador para subsistência, aquele indivíduo que necessita da arma para sobreviver, né, para prover a sua subsistência familiar, nós puxamos para a Polícia Federal. A Polícia Federal aqui já é responsável. Então já saibamos diferenciar o caçador hobby, o caçador subsistência. Então, por exemplo, o CAC é responsabilidade do Comando do Exército. Se nós tivermos uma competição internacional de tiro aqui no Brasil, também é competência do Comando do Exército. Agora, Marra, o que é a competência do Sigma? O que é a competência do Ministério da Defesa? Dentro da nossa lei federal do Estatuto de Desarmamento, não vai ter muita coisa, não. Eu posso até falar com toda firmeza que o Estatuto ele não cita nenhuma competência específica do Sigma e do Ministério da Defesa. Então, é muito difícil de você responder numa questão que esses dois órgãos são competentes em fazer alguma coisa aqui na lei. Agora, em decreto, aí é muita coisa. Se vocês forem estudar, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, você vai ver que vai ter os decretos lá vai ter muita competência desses dois órgãos. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre o estatuto é saber diferenciar esses dois times, saber a composição desses dois lados e entender justamente que um é competente para um lado e um é competente para o outro. Bacana? E aí nós iniciamos aqui o SINARM, né, instituído no Ministério da Justiça, em nome da Polícia Federal. Como o nome já fala, né, Sistema Nacional de Armas. E aí, no artigo 2º, né, dentro da minha apostila aqui, já tem justamente esse tipo, tudo isso aí que eu falei, dividido. Já tem tudo isso aí dividido para vocês. Olha aí para você ver. Inclusive, deixa eu até tirar um print e jogar lá no grupo. Já tem dividido aí para vocês. Joguei lá no grupo para vocês. Bacana? No artigo 2º, nós temos as competências específicas do SINARM. São quantas competências, Mar? São 11 competências. Ah, Mar, quer dizer então que eu vou ter que ficar decorando essas competências do SINARM e ficar lendo isso igual um idiota? Não. Você não vai ter que ficar decorando isso aqui igual um retardado mental. O que você vai ter que fazer? Nós vamos ser mais inteligentes. Nós vamos adquirir habitualidade em leitura. Outro ponto, né, de uma outra legislação, a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Nós temos lá os princípios, os objetivos, lá do PNS-PDS, que é o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Tem lá, você tem que saber isso. Ah, Marra,
Na prova da Polícia Penal, por exemplo, e acreditem, o SUSP ele não caiu no último edital. Para quem não sabe, o SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. É uma lei federal que regulamenta esse sistema. Na Polícia Penal caiu. No último edital da Polícia Militar, não caiu. E qual que é a probabilidade de cair o SUSP na nossa prova agora? Imensa. É uma legislação puramente de segurança pública. É obrigatório dela vir agora no nosso certame. Então, lá a gente tem também os princípios, temos as diretrizes, temos os objetivos. Você vai ficar decorando e batendo a cabeça na parede igual um idiota decorando isso? Não. Você vai ter habitualidade de leitura. Por exemplo, eu mesmo, eu não tenho decorado essas competências do SINARM, mas eu sei analisar o conteúdo e entender quando está certo, quando está errado e quando que a banca está querendo brincar com a minha cara. Por exemplo, aí no inciso segundo, olha lá, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Nós estamos falando de um sistema nacional, Brasil. Então a gente não quer saber das armas que são exportadas. As armas exportadas não interessam ao SINARM. Aqui a gente tem, no inciso 7, a gente tem um outro inciso que cai muito em prova. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Aí eles trocam. Aí eles colocam só procedimento policial, só procedimento judicial. Aqui nós temos os armeiros, cadastrar os armeiros em atividade. Aqui nós temos, por exemplo, informar as secretarias de segurança pública. Olha que bacana esse inciso 11 aqui. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do DF os registros e autorizações de porte. Você viu municípios aí? Você não viu município. Eu já vi questão colocando município aqui. Bacana? Tem uma outra competência também que eles colocaram aqui, ó. Essa primeira competência aqui, ó. Identificar as características, não, a segunda aqui, ó. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Eles colocaram cadastrar as armas de fogo e munições. Aí acabou com a raça do concurseiro, meu irmão. Aí fudeu. Aí fudeu. Quando eu vi essa questão, eu falei, velho, que banca que foi essa? Tá doido. Então, o artigo 2º da lei, competência do SINARM, você tem que ter uma noção, uma habitualidade de leitura, assim como a gente também vai exigir essa habitualidade de leitura no artigo 5º da Constituição. Eu, para a prova da guarda, eu li o artigo 5º da Constituição 4 vezes por dia. 4 vezes por dia. Para quem não sabe, para quem está iniciando aí os estudos, como eu falei, essa live ela é introdutória. A gente está pegando a pessoa iniciante. O artigo 5º da Constituição, inclusive ali próximo da prova da Polícia Penal, eu joguei um stories, né, falando sobre o artigo 5º da Constituição, e o Capivara veio e me falou, mas artigo 5º de qual lei? Foi, puta que pariu, velho. Aos 48 do segundo tempo, o indivíduo não sabia o que é o artigo 5º. E aí eu venho apresentar para vocês. Eu sei que aqui tem muitos iniciantes que estão assim, ficando doidos da cabeça, por exemplo, a Thaís. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Thaís está ali. Cadê a. Nós temos duas Thaís, velho. A Thaís Reis e a Thaís Prado. A Thaís Prado, eu sei que ela já começou a estudar, mas tem a Thaís Reis. Se ela não estiver na live, ela vai se ver comigo. Cadê? A Giovana está começando agora também. Então, pessoal, o artigo 5º da Constituição Federal ele é o artigo mais importante da Constituição. Não só para os nossos estudos destinados a uma prova, para a gente passar na prova, como também para a nossa vida de cidadão. Ele é o artigo que você tem que ir para a prova bisurado. Você tem que estar com ele bisurado. A Thaís Reis não está aqui, ela vai se ver comigo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Olha essa questão aqui, ó. Olha essa questão. Olha lá, Thaís, cai pesado em prova, exatamente. Olha essa questão. Nós temos aqui uma questão de concurso público, que caiu em um concurso, e é sobre as competências do SINAR. A resposta certa é a letra A, mas vamos começar lá da D para a gente ver.
Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país e no exterior. O exterior não nos interessa. O exterior não nos interessa, porque nós estamos falando de um sistema nacional. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, exceto as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Qual que é o certo? Inclusive as vinculadas aos procedimentos. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. O correto é mediante cadastro. Então, a habitualidade, ela faz com que você leia a competência e você esteja habituado e saiba analisar justamente esse erro aqui, por exemplo, de envio para a Polícia Federal. Bacana? Deixa eu xingar a Thaís Reis aqui. E essa é a introdução, né, do Estatuto, né, uma introdução assim, bem tranquila, para vocês terem uma noção do que é o Estatuto. E aí agora a gente entra na posse, né, a posse de arma de fogo. Vocês têm que saber diferenciar o que é posse e o que é porte. O porte a gente estuda a partir do artigo 6º. Antes disso, é só posse. E aí, vocês vão conhecer também o CAROI, vocês vão entender alguns mnemônicos aqui que vão facilitar o estudo de vocês. Então, por exemplo, sobre registro de arma de fogo. A gente tem 3 classificações de armas. Você precisa entender que nós temos 3 classificações de armas. As armas de uso permitido, as armas de uso restrito e as armas de uso proibido. As armas de uso permitido, como o nome já diz, é, por exemplo, as armas que o porte particular para defesa pessoal, que o paisano pode ter, ele vai ter acesso a essa arma. É, por exemplo, a arma que a guarda municipal ela tem direito de usar. Bacana? São as armas de uso permitido. E elas têm um limite, né, de calibre, elas têm um limite ali de energia cinética, né, que é a energia do movimento do tiro, para elas não entrarem, né, dentro do conceito de arma de fogo de uso restrito. As armas de uso restrito são armas que são, primeiro, destinadas a um grupo específico, por exemplo, as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, que são os militares dos estados, e também a questão de energia cinética, que é justamente que as armas de uso restrito elas têm um poder de fogo maior. As armas de uso proibido, né? E aí eu já vou deixar uma pergunta para vocês. Um aluno me perguntou esses dias se uma arma caseira ela entra num contexto de arma de fogo de uso proibido. E aí eu vou deixar essa reflexão para vocês pensarem ao longo da live. A arma caseira, aquela arma que você produz na sua casa, ela é uma arma de fogo de uso proibido? Vamos deixar essa reflexão. E qual crime que responde? Vou deixar essa reflexão também. As armas de fogo de uso proibido são armas também conhecidas como dissimuladas. São armas que aparentam objetos inofensivos, só que elas são armas. E elas, geralmente, elas são proibidas por convenções internacionais de direitos humanos. Então, a gente está falando de uma situação global que proíbe essas armas. Por exemplo, uma arma maleta. Por exemplo, uma arma caneta. Por exemplo, você já viu aqueles policiais que fazem a escolta do Bolsonaro? Tem um braço dele lá que ele tá andando, tem um braço dele lá que tá parado, o braço dele fica travado. Aquilo lá é uma arma. Aquilo lá não pode. É uma arma de fogo de uso proibido. Então, quando nós formos estudar os crimes, vai ter algumas diferenciações entre essas classificações de armas. Por exemplo, já pego o bizu, deixa eu fazer até anotar isso aqui. Isso é importante. Se eu pegar um revólver calibre 38, que é de uso permitido, e eu raspar, adulterar ou suprimir qualquer característica, eu respondo pelo tal do 16. Vocês vão ver que eu toda hora eu vou falar, pega 16, pega 16. Eu respondo pelo artigo 16, que é a posse ou porte legal de uso restrito. Que inclusive foi prova que caiu, foi questão que caiu agora no Polícia Penal. Por quê? No artigo 16, ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte, que serão as condutas
que efetivamente serão com armas, né, de uso restrito, e a segunda parte vai ser condutas equiparadas, ou seja, condutas que vão ser praticamente igual a uma arma de fogo de uso restrito. Quer ver um exemplo? Se eu emprestar uma arma para uma criança ou para um adolescente, eu respondo lá pelo 16. Ai, mas é uma arma de fogo de uso permitido. Mas lá no 16, nas condutas equiparadas, vai ter justamente essa conduta prevista lá. Ai, mas se eu produzir um explosivo, o que dá? Você pega 16, tá lá, produção de explosivo. Ai, mas eu atirei, eu peguei aqui o projétil, né? Peguei aqui e reciclei a munição. Vou pegar 16. Mas eu estava aqui numa cena de crime e eu adulterei aqui o cano da arma, para eles não poderem ter uma certa numeração do meu armamento, para não chegarem em mim como autor do crime. Pega lá 16. Quer dizer, então, que se eu emprestar uma arma para uma criança, eu respondo por posse ou porte legal de uso restrito, mesmo que a arma seja de uso permitido? Sim, porque o que vai prevalecer aqui é a conduta. Caiu na Polícia Penal. Bacana? Então, para vocês entenderem aqui, né, essas três classificações, a primeira que nós estamos falando aqui do registro são das armas de fogo de uso permitido. E aonde que elas serão permitidas? Permitido. Serão registradas no SINARM. As de uso restrito serão registradas no Comando do Exército. Já pega isso aí. Isso é importante. Deixa eu até mandar print no grupo para a gente. Isso aí é importante. As de uso permitido, SINARM. Uso restrito, Comando do Exército. Bacana? Saiba diferenciar isso. E aí a gente vai conhecer agora o tal do CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. O CRAF é a mesma coisa de falar que você tem a posse da arma de fogo. Mas, Marra, o que é essa posse? A posse, será que eu posso andar na rua com a minha arma? O que eu posso fazer? A posse, você tem direito a 2 lugares. Ai, Marra, se eu tirar a posse, então, em um lugar, eu já recebo o direito em outro? Não. São 2 procedimentos diferentes. Primeiro lugar que você pode ter a sua arma de fogo, né? Que é dentro da sua casa. Dentro da sua casa abrange tanto, né, o seu domicílio, né, que é onde que você vai estar, né, sua sala, seu banheiro, seu quarto, como também as em volta, né, do domicílio. Por exemplo, uma varanda. Por exemplo, uma garagem. Então, primeiro lugar, casa. Segundo lugar, trabalho. Mas eu posso ter arma no meu trabalho? Posso. Posso. Desde que você seja o proprietário ou responsável legal desse estabelecimento. Tem que ser o proprietário ou responsável legal. Olha para você ver esse exemplo. Fui pego com uma arma de fogo no meu trabalho e sou o dono. Eu respondo por posse irregular. Fui pego com uma arma de fogo no meu trabalho e sou funcionário. Respondo por porte ilegal. Já pega aí, deixa eu jogar isso no grupo lá também. Já pega essa noção. Porque se eu for proprietário responsável legal do estabelecimento, eu estou incorrendo na posse irregular. Agora, se eu sou funcionário, é porte legal que você responde. Já pega essa diferenciação aí. Tá, Marra, você falou, mas como que eu posso conseguir essa posse? Quais que são os requisitos? E aí você vai lembrar do chamado CAROI. Mas antes dele, nós temos um requisito importante, que é 25 anos. Você deve ter 25 anos de idade. Você vai ter o CAROI, que eu vou apresentar para vocês agora. E você não pode estar respondendo a inquérito policial
ou processo criminal. O que é esse CAROI, Mar? Primeiro, C, de capacidade técnica, ou seja, você vai ter que passar naquela provinha que você faz em um stand de tiro, vai ter que passar nessa provinha, capacidade técnica. Você vai ter que passar por um teste psicológico de um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Você tem que ter uma residência certa, também é chamada de residência fixa, ou seja, cigano não tira a posse de arma de fogo. Ocupação lícita, você vai ter que comprovar que você ocupa o seu tempo de maneira lícita. Você vai ter que comprovar uma CLT, um contrato de trabalho, você vai ter que comprovar, né, um contrato de uma empresa, um contrato social de uma empresa, uma sociedade, alguma coisa. E o I de idoneidade moral. Vai ter que ser ficha limpa. Ficha limpa igual bundinha de neném. Como que você comprova a sua idoneidade moral? Nós temos aqui justamente as certidões negativas. Eu vi uma questão de concurso que perguntava se era ou não necessariamente por meio eletrônico que você iria retirar as suas certidões negativas. O que vocês acham? É por meio eletrônico, tem que ir lá na Polícia Federal, tem que ir lá na Polícia Civil. O que vocês acham? Qualquer um, pode ser pelos dois. A Giovana ela não entendeu sobre a posse de arma, sobre o dono de comércio ou funcionário. Beleza, Giovana, vem cá. Você entendeu o conceito de posse? O que é a posse de arma de fogo, Giovana? Quando você tira uma posse de arma de fogo, você tem direito a ter dentro da sua casa ou no seu local de trabalho. Então, vamos supor, Giovana, hoje você não tem porte, hoje você não é policial, eu acredito que você não tenha 25 anos, então, tecnicamente, você não pode ter uma arma de fogo na sua casa. Se você for pego com uma arma de fogo na sua casa, você responde por posse ou por porte? Para a gente chegar a esse nível de consciência. Você responde por posse ou porte? Você, dentro da sua casa, você não tem a idade, você não tem posse, você não é policial, nem nada. Você responde pelo quê? Posse. Parabéns. Entendeu? Agora, Giovana, você, do mesmo jeito que você tem direito dentro de casa, você também tem direito no trabalho. Só que o conceito da posse, então posse é dentro de casa no trabalho, o crime de posse e o crime de porte, ele vai seguir a mesma regra. Ele vai seguir a mesma condição. Então, eu pego posse na minha casa ou no meu local de trabalho sendo o dono, sendo o proprietário ou responsável legal. Agora, se eu sou, por exemplo, funcionário, aí eu já estou incorrendo fora da regra da posse. Então, o crime que vai incorrer é o porte. Por exemplo, Giovana, a posse ela te dá o direito para sua casa. Sua casa. Sua casa. Imagina que você está na casa da sua vizinha. Você colocou a peça na cinta lá, foi na casa da vizinha. Na casa da vizinha, Giovana, você pega posse ou você pega porte? Porte, Giovana. Exatamente, acertou. Exatamente. Porque é na sua casa. E a regra do crime, ela incorre exatamente na regra que nós estamos estudando agora na parte administrativa. São as duas partes que combinam. Entendeu? Outra coisa. Marra, também vão querer confundir com questão de distância. Como assim distância? Então, mesmo com a autorização do patrão, dono do estabelecimento responderia pelo crime de porte. Não, a autorização do patrão de nada importa aqui. A autorização do patrão, se for a autorização do patrão. Quem tem que autorizar são os órgãos regulamentares. Então, Samuel, você está citando, por exemplo, que você está numa empresa, você é funcionário e o seu chefe autorizou você ficar com a arma. Autorizou você ficar com uma arma dentro do estabelecimento.
É isso que você está falando. Correto? Ô Samuel, pouco importa se o patrão autorizou você ou não ficar com a arma de fogo dentro do estabelecimento. Quem tem que autorizar são os órgãos. Sinarme, Polícia Federal. Só isso que autoriza. E você, sendo funcionário, você pega porte, e se o seu patrão tiver arma também, e essa arma estiver irregular, ele pega posse. Então saibam diferenciar isso. Beleza? E aí você vai lá, comprova. Foi sanado tudo aí? Ou... Fala, Danilo. Tá me escutando? Pera aí, deixa eu colocar os dois fones aqui. Tô, pode falar. Tá me escutando? Alô? Oi, tô ouvindo. Ô, professor, relação ao ponto aqui, se a pessoa tem a posse, vamos supor, ela tem uma fazenda, essa fazenda é muito grande, aonde ela estiver ali no território dela, vamos supor, ela tem uma fazenda de 10 hectares, se ela tiver no limite da fazenda, é considerado posse? Vai ser o seguinte: na área rural, o estatuto vai falar que considera propriedade toda a extensão da área, ou seja, se for um sítio, pega todo o sítio, se for lote, pega todo o lote, se for uma fazenda, pega toda a fazenda, porque a fazenda tem 30 hectares. É isso aí que eu quis falar, Marra, na distância, entendeu? Que seja a maior fazenda do Brasil, que a fazenda pega um estado inteiro. É propriedade? Então é considerado ali o local certo de você ter a sua posse de arma de fogo. Agora, caso você queira, né, por exemplo, ter o porte, aí você pode pegar um CAC da vida, para você virar um atirador, um caçador. Às vezes você quer caçar os bichos lá mesmo para você poder se alimentar. Você pode também tirar o caçador para subsistência. Mas o estatuto ele não cita nenhuma distância. Acredito que a CRS não venha cobrar essa questão de distância. A CRS ela vai trabalhar a letra de lei mesmo, vai trocar um negócio aqui, um outro negócio ali, e entender que é toda a propriedade. Ô, Marra, Oi. em relação ali à dúvida do Samuel, eu acho que ele quis colocar a figura do gerente como autorização do patrão. Como assim? O gerente, pô. O gerente, quando o patrão não tá, ele responde como dono. Sim, mas ele está falando que o patrão autorizou ele ficar com arma de fogo no local. Isso é impossível. É, isso não. Isso não existe. É isso que ele está falando. Agora, se ele for responsável legal pelo estabelecimento, ele pode ter a arma. Isso que é no caso do gerente, né? Isso. Se ele é o responsável legal, bacana. Está incorrendo aqui na regra da lei. Beleza? Então a gente vai ter aqui na apostila o Carói bonitinho. E aí o último requisito é que você não pode estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Uma coisa que a CRS ela pode colocar é o processo civil. Ou, por exemplo, o processo administrativo. Às vezes você é policial penal, você está passando ali por um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. Às vezes isso pode te atrapalhar tirar sua posse? Não, porque o que vai atrapalhar aqui é o processo criminal. Você está com um processo civil na vara da família, por exemplo. Pode atrapalhar? Não. É isso que a prova ela vai trocar para vocês. A prova ela não vai colocar uma história hipotética de processo. Você não tem que saber os âmbitos do direito. Mas ela vai trocar isso aí. Igual meu cunhado tem marra, CAC. Somente na casa dele ou na loja pode ter arma em porte, na rua não, certo? Não. Ô, Rian, o CAC, ele tem porte, tá? O CAC, ele tem um chamado porte de trânsito. Ele tem um chamado porte de trânsito. O CAC tem porte. Se você é colecionador, atirador e caçador, você pode transitar com a arma, sim, em regra, para onde você quiser. Hoje ainda está tendo uma briga legislativa imensa, né, uma divergência legislativa imensa sobre aquela questão de você estar ou não a caminho do stand de tiro. Mas a legislação ela não pede isso. Isso já é comprovado, Marcos Polon, todo mundo aí dessa área armamentista. Bacana? Vamos tocar o barco, porque senão fica igual de direito penal. Bora. E aí, beleza, você cumpriu os requisitos, aí essa parte que é importante. O Sinarme ele vai expedir uma autorização de compra de arma de fogo, bacana? Nome do requerente, para arma indicada, e ela tem essa característica de ser intransferível. E aí, volta aqui para cá, uma coisa muito importante. O certificado. Quem expede e quem autoriza? Quem expede e quem autoriza?
quem expede e quem autoriza. Isso aqui cai muito em prova. Isso aqui cai muito em prova. A Giovana, quem autoriza Sinarme, autoriza a PF. O Sinarme você acertou, Giovana. Por que que é o Sinarme que autoriza? Porque o Sinarme ele é o sistema. Ele que vai receber os dados. Então é ele que vai passar para a Polícia Federal executar todo o trâmite da posse de arma de fogo, do registro. Então, Sinarme autoriza e Polícia Federal expede. Então, o Sinarme recebe os dados bonitinho e a Polícia Federal vai tocar o barco. Isso cai muito em prova. Vocês vão ver nas 80 questões que nós vamos fazer sábado, né? Que isso cai bastante em prova de concurso público. E é uma questão simples. É uma questão simples. O bizu é esse mesmo, Marco, colocar os dois como sistema, tanto o Sigma quanto o Sinarme. Isso. E quando eu estava estudando para guarda, como que eu consegui decorar isso? Olha que loucura. Eu falei o seguinte, da Polícia Federal, bacana. Quando alguém me expede alguma coisa, significa que a pessoa vai me entregar alguma coisa. Então eu vou lá na Raja, né? Tem uma Polícia Federal lá, e eu vou buscar o meu certificado bonitinho lá. Beleza. Entendi desse jeito. Se não me engano, não caiu na prova da guarda isso. Nem na Polícia Militar também não caiu, não. Mas é uma maneira de você entender o conteúdo. Bacana? Isso é importante. Isso aqui é importante demais de você finalizar a live com isso aqui dominado na sua cabeça. Beleza? Dominado na sua cabeça. Beleza, Mar. Tô com a arma. Tô com a autorização de compra de arma de fogo. Lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou comprar munição. Aí vocês têm que colocar uma observação sobre a aquisição de munição. Você só pode comprar a munição, o calibre correspondente à arma. E também nós temos uma quantidade estabelecida. Não é a moda caralho que você vai comprar munição, comprar um caminhão de munição, não. E aí, olha para você ver a observação. No regulamento desta lei. Então, a lei federal, ela fala para a gente esse prazo? Não fala. Não fala a quantidade de munição que você pode comprar. Quem vai falar? Decreto. Não pode cair na prova isso? Não pode. Brasil, vamos tocar o barco. O prazo da autorização de compra, ele está bem aqui embaixo, aqui, ó, ele está mais para baixo aqui, ó. São 30 dias úteis a contar da data do requerimento do interessado. 30 dias. No estatuto, a gente tem poucos prazos, tá? Nós temos poucos prazos. E aí, dentro da mentoria, né, uma parte, né, da aula, ela vai ser direcionada só para os prazos. Só para vocês ficarem habituados com os prazos. Beleza? As questões que eu separei, Mar, é só de prazo, tá? Já separei aqui. Aí, ó. Muito bom. Olha o professor de exercício de vocês aí na aula aí, ó. Tranquilo, tranquilo. CRAF falou aqui o que eu acabei de falar para vocês, que é muito importante, quem expede, quem autoriza, muito importante. Validade. Validade desses requisitos. Olha que bacana essa validade desses requisitos. Por que que vocês, então, têm que tomar cuidado com algumas coisas que vocês veem na internet? Porque, na prática, o que é aplicado mesmo é o regulamento, é o decreto, não é a lei. Na prática, no decreto, o Bolsonaro ele aumentou este prazo para X anos. Eu não vou nem falar para não confundir a cabeça de vocês. Para a prova, o que vocês têm que levar? Que esses requisitos eles devem ser comprovados em um período não inferior a 3 anos. Uai, Mar, não inferior devia ser não superior a 3. Não, é não inferior. A partir de 3 anos, né, completou ali 3 anos, você pode iniciar ali o seu processo de renovação do seu registro. Bacana? Aqui o estatuto, ele citou a parte do imóvel rural. Olha lá, ó, considere ser residência e domicílio toda a extensão do respectivo imóvel. Então, você tem um lote, você tem uma fazenda, você tem uma chácara, você tem um sítio, vai considerar tudo isso. Ô, Márcio, para complementar, é meio que o seguinte, galera. Às vezes o cara respondeu por um crime, tá, tipo, sendo culpado lá de um processo. Aí ele vai, termina o processo, ele vai ter que aguardar 3 anos para poder tirar, entendeu? Boa observação. Às vezes você está com um processo criminal, mas você é inocente. Você conseguiu comprovar sua inocência, você vai ficar limpo depois dele. Aí você pode ir lá comprovar
a sua idoneidade, mas dentro dos requisitos vai dar pau na sua posse, né? Vai dar pau no seu registro. Mas vai faltar só isso. Beleza? Temos uma questão aqui. Vamos fazer essa questão aqui. Vocês têm 30 segundos para fazer essa questão. Muito tempo, muito tempo. Muito tempo. Dez segundos. 5 segundos. É o que tem, filho. Acabou. Bora. Questão número 1. Letra A. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no SINARM. O que vocês acham? Errado. Ó, todo mundo falou C. Vamos ver se vai estar certo. Errado. Qual que é o certo, pessoal? A arma de fogo de uso restrito é registrada aonde? Sigma. Vocês concordam? Que a arma de fogo de uso restrito é registrada no Sigma? Sigma é comando do Exército, pessoal. Ela é registrada no comando do Exército. As de uso permitido é SINARM. Bacana? Cuidado com isso aí. Letra B. O que tem de errado nessa letra B aí? Trinta dias. Prazo é de 30 dias. Letra C. O que tem de errado? Tem nada de errado, né? Cuidado com essa palavra precedido, tá? Precedido significa que vem antes. Ou seja, primeiro o SINARM autoriza e depois a Polícia Federal vai lá e expede. Bacana? E cuidado também com o tal do prescinde, tá? Vamos ter conhecimento aí de vocabulário. Prescinde. O que significa o tal do prescinde? Se eu não me engano, é que vem antes, é isso? Não. O precede, né? Vem antes. O prescinde, o que é isso? Prescinde significa dispensa. Boa, boa, boa. Beleza? E a letra D, cadastrar os armeiros em inatividade no país. Me interessa os armeiros em inatividade? Não me interessa. Marra, quero virar armeiro. Mas eu vi que o processo é muito burocrático. Então eu vou ser armeiro ilegal. Qual o crime que eu pego, Marra? E aí? Qual o crime que o armeiro ele comete? Posse e porte legal, o Emerson falou. 16. Hã? 16. 16. Ó, 16 foi um chute melhor do que posse e porte legal. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais tenta? Eu sou armeiro ilegal. Que crime que eu cometo? Tô pesquisando no Google, né, seus capivaras da puta. Põe aí. Comércio ilegal de arma de fogo. Lá no comércio a gente vai ter algumas condutas equiparadas. O indivíduo que pratica, né, a conduta de armeiro, ele vai pegar aí comércio ilegal de arma de fogo. Bacana? Beleza, Marra. Falamos sobre posse. Entenderam posse? Entenderam o âmbito da posse, o âmbito de atuação da posse, casa ou local de trabalho. Bacana? Casa, residência, domicílio. Local de trabalho, proprietário responsável legal. Entenderam os requisitos bonitinho? Agora a gente vai fugir desse âmbito e nós vamos iniciar o porte. Porte. Agora é outra coisa. Agora é o extramuros. Agora é o extramuros. O primeiro porte que a gente vai estudar é o chamado porte funcional.
chamado porte funcional. Funcional decorre do vínculo da instituição que você pertence. Por exemplo, a gente não falou que a idade para você tirar a posse não é 25 anos? Não é 25 anos? Então, se eu entrei para a polícia com 18, eu não vou ter arma? Se eu entrar para a polícia com 18 anos, eu não vou ter arma? Você vai ter a arma do porte funcional. Exatamente. Então, em regra, para você ter arma é 25 anos. Mas caso você adquira o porte funcional, que é o porte que decorre do vínculo da instituição que você pertence, você vai ter seu porte bonitinho. Vamos ver, então, as instituições. Em regra, o porte ele é proibido, viu, pessoal? Em regra, o porte ele é proibido. Tudo aquilo que nós estudamos de pessoas que têm direito ao porte, incorre na exceção. Coloquem essa anotação de vocês. Então, vamos lá. Primeiro inciso, os integrantes das Forças Armadas. Forças Armadas. Bizu, Mãe. Marinha, Aeronáutica e Exército. Segundo, os integrantes dos órgãos de segurança pública, que estão lá no artigo 144 da Constituição. Cai para nós, na prova da Polícia Militar, o artigo 144? Cai. Que são os órgãos da segurança pública. E cai também o artigo que fala das Forças Armadas, que é o 142? Cai também. Força Armada é segurança pública? Não. Força Armada é segurança nacional. Tá? E aqui nós temos os órgãos, né, do artigo 144 e também a Força Nacional de Segurança Pública, que é como se fosse a Rotam da União, que é uma polícia, né, de caráter especializado, né, uma polícia que vem da União e ela faz convênio com os estados, né, para promover aí os policiais destaques para um serviço especializado. Marra, só um complemento aí. Não teve atualização ainda no artigo 144 da Polícia Penal. Então, assim, eu acho difícil eles colocarem, porque é a letra da lei, mas ficar atento a isso, né? Que a Polícia Penal ainda não tá. A Polícia Penal, né? Isso, Polícia Penal. Deixa eu só ver um negócio. No Estatuto do Armamento, né, se a gente for pegar esse rol de instituições aí, vocês vão ver que realmente não tem a Polícia Penal. Mas lá na Constituição Federal, nós já temos a Polícia Penal pela emenda 104. Tanto a Polícia Penal de âmbito federal, né, que é o DPEM federal, a Polícia Penal estadual, que é a Polícia Penal dos estados, e a Polícia Penal distrital, que é a Polícia Penal do DF. Mas aqui no Estatuto do Desarmamento, nós vamos entender que a Polícia Penal ela tem ainda outros requisitos para o porte, que nós vamos chegar lá. Então, nesse rol aqui, ó, que é um rol taxativo, ou seja, o rol taxativo é aquilo que você está vendo e nada além. É só o que está previsto. Ele está limitado. Agora, se for um rol exemplificativo, tem o que está previsto, o que você está conseguindo visualizar, mas tem mais que não está previsto. Então, a gente tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, só que não existe nenhuma ferrovia federal administrada pela União. Então, hoje eles estão aí com outros trabalhos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e os Corpos de Bombeiros Militares e a Força Nacional de Segurança Pública. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Olha essa pergunta, caiu na CESP. Força Nacional de Segurança Pública, ela é um órgão de segurança pública? A Força Nacional de Segurança Pública, ela é um órgão de segurança pública? Ai, mas claro que é, porra. Tá vendo a segurança pública no nome aí? Vai. Não. A resposta é não. Quais que são os órgãos? É a Polícia Federal, a PRF, a PFF, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. E a Polícia Penal agora, depois de 2019. Eles são órgãos de segurança pública, porque eles estão no rol. Mas a Força Nacional tem segurança pública no nome. Mas, como eu falei, nós estamos falando de um rol taxativo. Caiu na CESP uma pergunta dessa. Certo ou errado?
E ela teve, se não me engano, 64% de erro, porque eles foram através desse nome de segurança pública. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Guarda Municipal. A Guarda Municipal eu vou deixar para explicar para vocês dentro da mentoria. Porque aí dentro da mentoria vocês vão entender, vocês vão pecar para mais. Porque o STF ele declarou inconstitucional todos esses dispositivos que falavam sobre município, sobre quantidade de habitantes e blá, blá, blá. Hoje a guarda ela tem o porte full. O que é o porte full? O porte que o indivíduo ele tem um porte durante o serviço, ele trabalha armado, com a arma da instituição, e fora de serviço, ele pode ter tanto sua arma da instituição, claro, a depender da logística, né, da instituição em poder emprestar, ou também a sua arma particular. Esse é o chamado porte full. Então, eu vou deixar para a mentoria. A gente tem os agentes da ABIN, né, e vale observar que são os agentes operacionais da ABIN. Eu já vi em questão de prova falando sobre os agentes administrativos da ABIN. Os administrativos da ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, eles terão porte? Negativo. São os agentes operacionais. E também a gente vai ter a chamada DSG SIPR, que é um nome gigante. Quem criou esse nome, não precisa nem falar nada, né? Que é o Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. De maneira resumida, quem que é esse cara? É um policial que fica no gabinete do presidente da República. Não são aqueles policiais que fazem a escolta do presidente, né? A escolta do Bolsonaro, por exemplo. Não são aqueles policiais que transitam com ele. Ele fica apenas dentro do gabinete. São um dos maiores salários do país. Beleza? Nós temos também a Polícia Legislativa, que compreende tanto a Polícia do Senado, quanto a Polícia da Câmara dos Deputados. E se o Estatuto ele não deu nenhuma condição ou restrição, pessoal, é porque ele tem porte full. Bacana? A gente vai ter aqui agora, nesse inciso 7, que é justamente os requisitos da Polícia Penal de acordo com o Estatuto, que como eu falei, se encontra de maneira desatualizada legislativamente falando. Já tinha que ter feito essa atualização, colocado que eles têm o porte full da maneira regulamentada pela Polícia Penal. Então, vamos lá. Porte Polícia Penal. Requisitos. Primeiro requisito, você tem que ser efetivo. Tá? Você tem que ser concursado, efetivo, concursado. O que está hoje no modelo de contrato, ele não tem porte. Bacana? Ele pode tirar o porte particular para a defesa pessoal dele, né? Em caso, se ele comprovar ali com os boletins de ocorrência e tal, aquele trem todo. Mas a primeira coisa que você tem que ser é efetivo concursado. Segunda coisa, você tem que estar sobre o regime de dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, nenhuma lei hoje conseguiu nos dar o conceito do que é ou não é a dedicação exclusiva. Mas entendemos que é você estar de prontidão a qualquer momento. Então, se você for virar policial penal agora, por exemplo, nesse concurso, você vai estar sob a dedicação exclusiva. Ai, mas estou dormindo, Polícia Penal me chamou, está tendo uma rebelião, está tendo um motim dentro do estabelecimento penal. Vai ter que ir, meu irmão. Terceiro requisito, você tem que ter uma formação funcional. Ou seja, você deve passar por um curso de formação. O curso de formação. A Polícia Penal tem o seu curso de formação. A Polícia Militar tem o seu curso de formação, que está, né, inclusive, está tendo agora, neste momento, o curso de formação. E o quarto e último requisito. Essa instituição, que no caso é a Polícia Penal, que ainda é chamada de agente prisional, e também a Guarda Portuária, ela deve estar submetida a mecanismos de controle interno e fiscalização, que é a corregedoria e a ouvidoria. Tem arma, tem que ter corregedoria e tem que ter ouvidoria. Então, hoje, de uma maneira legislativamente falando, o estatuto ele se encontra desatualizado. O policial penal hoje ele tem porte full, desde que ele seja efetivo. O contratado não tem.
Então, esses são os requisitos aí. Então, deixa eu até jogar no grupo aqui. Jogar no grupo. Aí, no grupo. Empresa de segurança privada e transporte de valores. O que você tem que levar para sua prova? Somente em serviço. Somente em serviço. E pode ter. Tem até uma questão de que caiu no concurso público, né? Que cita um agente de segurança privada que ele estava trabalhando, né? Mas ele estava no momento almoçando e ele estava armado. Veio um policial militar e deu flagrante delito nele. Deu porte legal. E aí, o que vocês acham? A banca, para fazer uma questão dessa, ela tem que ser muito corajosa. O que vocês acham? Tá certo ou não tá? E aí, não cabe a nós decidir isso. Né? É uma longa discussão que vai dar. Integrantes da entidade de desporto, integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal, auditoria fiscal do trabalho, auditor fiscal e analista tributário. Ô Emerson, a mentoria vai ser assim, meu irmão. Artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. E é o meu lema, para leigo, analfabeto, entender. E criança também, está embutido no pacote. Hoje, eu ainda estou lendo. Depois fora os eu ainda tô 200 rápido, exercícios, né, Marra? Eu ainda estou rápido. Hoje eu tô rápido. E cuidado com o que eles falam que o técnico da Receita Federal tem porte. Aí, ó, Emerson, muito bom, Emerson, muito bom, meu irmão. Eles falam que o técnico da Receita Federal, ele tem porte. É o técnico? Não, é o auditor. É outro cargo, é outro nível. É outra realidade. Beleza? Tudo isso aqui que eu estou falando do porte funcional. Do porte que você tem em decorrência da instituição que você pertence. Bacana? A polícia do tribunal. Aí vocês vão ter que levar, tá? A única porcentagem que existe no Estatuto do Desarmamento. A única porcentagem é 50%. Vamos supor que nós temos ali 10 policiais trabalhando nos tribunais. Vamos supor que tem 10 policiais aí trabalhando dentro de um tribunal. Apenas 5 terão arma de fogo e apenas 5, né, vão trabalhar desarmado. E essa arma... Ô Emerson, o agente socioeducativo, ele conquistou o porte dele, mas ainda não está regulado, beleza? A gente ainda não tem a previsão da regulamentação do socioeducativo, mas eles hoje têm porte, eles têm um portezinho bonitinho deles lá. Alguns conseguem o porte por meio defesa pessoal, né, pela atividade de risco que exerce, mas já está para sair a regulamentação do porte de arma do agente socioeducativo. Quem for fazer esse concurso aí vai motivado que vai ter porte. Inclusive o salário, se não me engano, está perto do policial penal. Beleza? Então, polícia do tribunal, 50%. É a única porcentagem que vocês vão encontrar aqui no estatuto. Apenas 50% terão aí o seu porte durante o serviço. Vamos lá, vamos ver aqui, falou sobre a polícia penal. Eu expliquei bonitinho. Deixa eu ver. Aqui fala sobre o caçador para subsistência. Beleza? Requisitos para o caçador para subsistência. Primeira coisa, a mesma idade. A mesma idade. 25 anos. Mas qual que é a instituição que concede o porte particular, né, o porte para subsistência? Polícia Federal. Polícia Federal. Marra, qual que é a arma que eu vou receber? Tá bonitinho na apostila explicado. Ó. Você vai receber uma arma de fogo de uso permitido, tiro simples, com 1 ou 2 canos, com alma lisa e calibre igual ou inferior a 16. Ai, Marra, eu tenho que saber qual que é a diferença de uma arma de fogo de alma lisa para alma raiada? Eu tenho que saber a diferença? Não precisa saber a diferença, meu irmão. Você precisa estar ligado nos requisitos. Então, anota aí esses requisitos aí. 25 anos, quem concede a Polícia Federal. Esse é o caçador que necessita da arma para ele poder caçar, para ele prover sua subsistência familiar, promover o seu alimento. Fica esperto com os requisitos. Tiro simples, 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16.
Se ele utilizar a arma dele para outras atribuições, ele pode responder por porte legal ou por disparo de arma de fogo. Ô Marlon, só complementando, o cara que ele é caçador de subsistência, ele não tem que estar ali naquela parte ali do terreno dele, da fazenda, um exemplo. Ele pode ali estar fora, utilizando para o quê? Para caçar. E outra coisa, mas eu quero complementar assim, mas é básico, galera. É só para ter assim na cabeça o que é uma alma lisa. A alma lisa, galera, é o cano da arma, que ele é lisinho. Porque quando você pega um fuzil, por exemplo, ele tem ali, ó, cheio de ondinhas dentro. Porque a bala ela vai rodando para perfurar, entendeu? A de alma lisa não, é como se fosse aquele tiro que não vai perfurar, tá ligado? Não é pérfuro cortante. Muito bom. Boa observação, Mesquita. Aqui, pessoal, o cara não vai caçar de dentro da propriedade dele, não. Ele não vai ficar em cima da cerca caçando o javali fora da cerca e pescar o javali para buscar ele, não. Ele vai ter que sair da propriedade. Entendeu? Para ele poder caçar o bicho, porra. Entendeu? E aí, presta atenção em quem concede. Polícia Federal. Vai sair pra rua e falar que tá caçando cachorro. Aí você tem que estar dentro, né, você tem que estar dentro, né, das legislações que falam sobre caça. Ô, Marra, mas aí, por exemplo, vamos dizer que o cara, esse exemplo dele é engraçado, mas dá para encaixar. Por exemplo, vamos dizer que o cara, ele sobrevive ali, vamos dizer que ele tem uma ovelha, ele tem ovelha. Aí tem uma porra de um Rottweiler que tá pulando lá pra matar as ovelhas do cara, mano. Tá matando. O cara precisa das ovelhas pra sobreviver. Ele vai fazer o quê? Vai caçar aquele cachorro, pô. Por quê? Porque ele tá acabando com as ovelhas do cara. Caçar cachorro não pode. Mas como a gente tá falando de uma situação que exige que você, né, abata, por exemplo, um animal em prol da sua propriedade, por exemplo, vai incorrer dentro de algum excludente, beleza? O direito ele vai estar com você. Vamos continuar. Vamos ver o que tem mais aqui. Nós temos aqui as armas das empresas, né? Que vai ser de propriedade e responsabilidade da empresa, tá? Tudo é em nome da empresa. Teve uma questão da Polícia Penal que falava que era em nome do funcionário. Não tem nada em nome do funcionário, tudo é em nome da empresa. Tá? Deixa eu ver aqui. Mas é bom falar também daquela questão se a arma é extraviada. Não, isso é crime. Isso está no crime, no artigo 13. Vamos ver lá. Pra frente. Artigo 9º fala sobre uma competência específica do Ministério da Justiça e uma competência específica do Comando do Exército. Muito importante. Vamos fazer a seguinte analogia. Toretto vem aqui no Brasil. Toretto, carecão, vem aqui no Brasil. Só que o Toretto ele tem um segurança. Este segurança ele tem uma arma. Quem que vai autorizar o porte de arma de fogo desse segurança do Toretto? Ministério da Justiça. Boa. Eu vou te mandar até a Ministério da Justiça. Bacana? Agora, nós temos, né, uma competição internacional de tiro aqui no Brasil. Quem que vai autorizar? Comando do Exército. Comando do Exército autoriza. E tanto o registro quanto o porte de trânsito para os CACs. Colecionador, atirador e caçador. Beleza? Vamos ver o que mais tem aqui. No artigo 10, nós temos, né, o porte particular para defesa pessoal. Porte particular para defesa pessoal. Porte particular para defesa pessoal. É o artigo 10 aí do Estatuto. Esse artigo, quem vai conceder a arma de fogo? É a Polícia Federal. Mas primeiro, quem concede uma autorização é o SINARME. Beleza? Primeiro quem concede é o SINARME. Só que essa autorização de porte, pessoal, ela vai ter uma eficácia temporária e territorial limitada. Ou seja, eu posso tirar, às vezes, o porte e ganhar um porte a nível nacional para 5 anos. Ou eu posso tirar um porte a nível estadual para 2 anos. Vai depender da minha necessidade. Aqui você apresenta uma atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Você pode apresentar, por exemplo, um boletim de ocorrência de ameaça. Você pode apresentar a sua atividade de risco que você exerce. Se é policial penal contratado. Você exerce, por exemplo, o transporte de uma carga de alto valor.
Beleza? E aí você vai apresentar o CAROI, né? Vocês têm que decorar o CAROI, tá? Tem que entender, decorar, fazer do jeito que bem quiser o CAROI, mas tem que entrar na massa cinzenta de vocês. Você vai apresentar a documentação de propriedade da arma, beleza? E caso você seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob, né, qualquer substância química alucinógena, você vai perder o seu porte na hora, beleza? Então, se você for no boteco, você for abordado, você vai perder o seu porte na hora. Bacana? Então, esse é o artigo 10. E nós, artigo 11 aqui, tem uma coisa que é mais de decreto, aqui, ó, tudo que for relacionado à taxa, valor, é de decreto, viu, pessoal? E aí nós finalizamos a primeira parte administrativa do Estatuto do Desarmamento, e eu acredito que foi de uma maneira rápida ainda. Nós demoramos aí 1h15 para poder falar esses 11 artigos. Eu ainda pulei alguns, foi de uma maneira bem rápida. Onde que vocês vão receber tudo isso completo? Na mentoria. Ô, Giovana, não pira não, Giovana, fica tranquilo. Não pira não, fica tranquilo. Na mentoria vocês vão receber isso aí de maneira completa. Vamos fazer um intervalo aí de 15 minutos, tá? Voltamos aí às 9h30. Eu vou finalizar a gravação agora, peraí.